Olá, conversa de peso de hoje vem buscar de volta um convidado ilustre que a gente já pôde conversar aqui de perfil, de falar de política com ele, de contar um pouco da história dele. Eu convido vocês a recuperar um pedacinho dessa história que está lá no nosso canal no YouTube. Hoje a gente vai falar especialmente das finanças públicas da nossa cidade de Novo Hamburgo. Quem de nós, nesses dias tão difíceis, não está olhando para o seu fluxo financeiro? Racionalizando melhor cada um dos seus custos, dos seus gastos e vendo o seu dinheiro que entra minguar também. De uma forma ou de outra, ninguém passa por tudo isso da mesma forma como entrou. A gente vai sair daqui alguns melhores e, evidentemente, algumas empresas que não vão conseguir dar a volta, o que nos preocupa muito, que também é a preocupação da administração municipal de Novo Hamburgo. A gente quer saber de como está por dentro da administração mesmo, né? Como está o nosso dinheiro? O nosso dinheiro. Como a gente está cuidando desse dinheiro? Secretário Municipal da Fazenda, o homem da chave do cofre, Roberto dos Reis. Betinho, que bom te ter conosco aqui conversando com o nosso telespectador. Muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, ouvintes da Vale TV, do programa de peso. É uma honra voltar de peso por causa da qualidade do entrevistado, tá? Pois eu mesmo perguntava antes, né? Se o peso depende do tamanho do convidado e do apresentador. Mas é uma honra estar de volta aqui, falar com a população de Novo Hamburgo, num momento tão difícil e tão delicado das nossas vidas, né? Nós, que já vínhamos com uma preocupação muito grande para equilibrar as contas públicas, que não é uma situação fácil, nos deparamos com uma pandemia que para o mundo. Ela não parou o país, não parou o município, o estado, ela parou o mundo inteiro. E isso gera reflexos econômicos e financeiros para toda a população. É claro que o município terá que enfrentar isso de uma forma muito aberta, muito verdadeira, dialogando com a sociedade, mostrando para a sociedade onde está sendo aplicado os recursos públicos, porque essa é a missão do administrador de uma cidade, né? É para isso que nós estamos aqui, é para isso que a prefeita Fátima foi eleita e é por isso que nós temos esse dever de nos comunicar e fazer cada vez mais uma gerência com transparência das contas públicas. Quantos anos de administração municipal tu tem, Betinho? Esse ano eu fiz 37 anos. Como funcionário público, concursado na nossa cidade. Exato. Muito desse tempo, tu foste chamado por diferentes administrações de diferentes viés político para serem também uma pessoa de confiança, ocupando cargos de destaque em secretarias. Eu tenho a honra, e muita gente pensa ao contrário. Muita gente não, alguns pensam ao contrário, né? Mas eu tenho a honra de ter sido secretário de todos os prefeitos de Novo Hamburgo. Indistintamente do partido político que estava no poder, eu fui secretário de todos os prefeitos, né? Então, isso me causa muito orgulho, né? Porque eu tive a confiança de todos os prefeitos para representá-los em algumas pastas. A maioria dos prefeitos me escolheu para comandar as finanças do município. E acho que eu cumpri com o meu papel, sempre com muita dedicação, porque senão eu não teria sido convidado por todos eles, né? Também passei pela Secretaria de Habitação e pela Secretaria de Saúde, né? Durante 1 ano e meio, mais ou menos. Tu é quase um shopping center, Betinho. Joga em várias pontas ali. Eu acho questão técnica e conhecimento. É o conhecimento de toda a máquina pública, saber como ela funciona por dentro, ter os atalhos, conhecer os colegas,
que também uma administração pública, ela depende muito do trabalho dos funcionários públicos. Nenhum gestor vai conseguir entrar na prefeitura, nenhum secretário vai conseguir trabalhar se não tiver o apoio dos funcionários públicos. E em toda a minha vida pública, eu tive o apoio dos funcionários, que me querem bem, que acreditam em mim e que estão sempre trabalhando para que o trabalho da prefeitura dê certo, independente do partido político que está no poder. Tu deve ter vivido, nesses teus quase 40 anos de vida pública na administração municipal, momentos muito distintos, eu imagino, de muito dinheiro rolando, pouca necessidade de entrega de serviços, ou muito por fazer e pouco sendo feito. Eu imagino que tenha sido isso lá quase 40 anos atrás. Eu imagino que depois quedas bruscas de arrecadação, depois crescimentos vertiginosos de arrecadação, mas eu tenho certeza que ninguém teve um manual de instrução de como trabalhar com tudo isso neste momento. É verdade, e tu coloca isso muito bem. Eu lembro perfeitamente que na época do saudoso prefeito Atalib Foscarini, do qual eu também fui secretário, e no comecinho da administração do Paulo Ritzel, que eu também fui secretário, a folha de pagamento da prefeitura, ela era paga com os rendimentos. Imagina. Do mercado. Então, só do dinheiro estar ali no banco. Só de estar ali no banco nós pagávamos a folha de pagamento. Que loucura. A aplicação. O overnight da época. O overnight na época, isso, para quem lembra, era uma inflação de 80% ao ano. Ao mês. Desculpa, 80% ao mês, coisa que hoje é inimaginável, não se consegue. Então, um salário de funcionário que no começo do mês era 1.000, no outro mês ele tinha que ser 1.080. Então, 1.800. 1.800, 1.800, quase dobrava. 1.800. Então, o rendimento que a gente tinha das economias feitas durante o mês pagava o salário. Que loucura. Então, eram épocas muito fáceis, mas voltando à pandemia, e eu comentava isso essa semana ainda, nos meus quase 40 anos de prefeitura, é a primeira vez que se abre um crédito extraordinário, que está previsto em lei, na Lei 4.320, que é lá de 64, mas o crédito extraordinário ele só se aplica a situações de pandemia. Então, é a primeira vez que o município, é um instrumento novo, que está sendo discutido ainda na Câmara de Vereadores, não foi aprovado, mas é uma situação totalmente nova e calamitosa. 42 milhões de reais, é isso? Esse é o número? Essa é uma polêmica muito grande, que muitos entendem, outros entendem e não querem entender, mas a gente tem que, da forma transparente que a gente vem trabalhando sempre com os números, precisa explicar. Nós temos um projeto de lei na Câmara de Vereadores, criando um crédito extraordinário de 10 milhões de reais. Esse crédito, essa verba, que é uma estimativa que a gente tem para receber, ela só pode ser aplicada para combate ao vírus, ao Covid. A origem dessa verba são de diversas fontes de recurso. Elas vêm através de emendas parlamentares, de recursos que vêm do Ministério da Saúde, e essas emendas parlamentares elas podem ser tanto federais quanto estaduais, vêm de recursos da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, que já deu parte do 10º deles, vem do recurso do salário dos vereadores, que deram parte do salário deles para compor esses 10 milhões. Abriram mão do seu salário, de parte dos seus salários para o município. Para o município. Assim como a prefeita Fátima também abriu mão da metade do salário, 50% do seu salário, e está dando diretamente para o hospital. Então, a verba dos 50% do salário da prefeita, ela não vai para essa conta. Ela vai direto para o hospital. E esses 10 milhões, eles precisam necessariamente ser aplicados somente no combate ao Covid-19. Explicado esses 10 milhões. Deixa eu te explicar, te provocar um pouquinho dentro disso, só para eu entender bem.
Isso tem que ser coisas paliativas ou isso pode ser investido em alguma coisa que vá ficar para o município? Por exemplo, a compra de um leito de hospital que fique ali, isso é válido? A maioria desse recurso, em torno de 5 milhões de reais, veio para custeio da saúde. Entendi. Né? E isso, para a população menos esclarecida, é difícil. Uma verba que é para custeio, ela não pode ser usada para compra de equipamentos. Não pode materializar ela, não né? Pode, porque uma coisa é um serviço público, uma coisa é custeio e outra coisa é investimento. O investimento eu posso comprar equipamento, eu posso fazer obra. Com custeio eu só posso manter serviços. Né? Então, metade dos recursos que vieram desses 10 milhões, ou que virão ainda desses 10 milhões, eles são para custeio. E outras são indicações de deputados que elas já vêm com a indicação definida também, que grande parte também é custeio. Por exemplo, o valor que o deputado o senador Heinz dedicou, que não é para Novo Hamburgo, mas não é para a prefeitura, ele está junto nessa conta? Ele está junto nessa conta. Que ele vai direto para o Hospital Santa Regina. Regina, né? Mas ele entra, quem transfere para o Hospital Regina é a Prefeitura de Novo Hamburgo. Então está nessa conta também. Ele está nessa não conta é para também. Covid diretamente, ele mas é para câncer, né? Ele não tem destinação. Ah, entendi. Tá? Então, ele não tem a destinação. Nós estamos negociando com o Hospital Regina que faça um plano de aplicação para usar o recurso no combate ao Covid. Perfeito. Tá? Então, nós estamos solicitando que o Hospital Regina faça um plano de aplicação direcionando esse recurso para as doenças do Covid. Extremamente elucidativo, secretário. Aí, fora dessa conta, dentro desses 42 milhões, são esses 10 que a gente está tratando dessa questão especial. Mas temos ainda 32 milhões. Como é que se divide? Esse dinheiro não chegou todo ainda, veio só a primeira parcela, a segunda? Veio uma parcela só, no valor... Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo? Hoje, numa conversa de peso com o secretário da Fazenda de Novo Hamburgo, Betinho dos Reis. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. Volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o secretário municipal da Fazenda de Novo Hamburgo, Gilberto dos Reis, secretário Betinho, extremamente elucidativo. Eu conversava um pouco aqui no intervalo também com o secretário, questionava algumas dúvidas, porque a gente constantemente é cobrado, inclusive, sobre isso, por achar que a gente tem algum tipo de informação privilegiada, né, Betinho? E não é, a gente tem, evidentemente, um acesso, vocês são sempre muito acessíveis, não posso reclamar de uma pessoa da administração municipal ou das nossas vereanças, são sempre muito solícitos. Mas que bom a gente poder prestar contas publicamente, assim. E sei que esse também é o intuito de vocês, né? Poder conversar com a nossa população como um todo. Que bom que estão usando nesse momento a nossa Vale TV. Falavam sobre os outros 32 milhões. 10 milhões, então, bem explicados de como está esse processo em discussão na Câmara de Vereadores. São outros 32 milhões que são desse fundo do Governo Nacional, fundo emergencial. Isso. Né? Na verdade, o Congresso Nacional aprovou uma lei, foi no final de maio, destinando um auxílio financeiro a estados e municípios. Para o município de Novo Hamburgo, foi destinado o valor redondo, sempre redondo, né, em torno de 32 milhões de reais, dos quais 28 milhões de reais para cobrir aquela
receita que vai ser, que não vai se realizar, né, para cobrir a perda da receita. Impostos que não serão recolhidos, Exato. por exemplo, porque não teve atividade econômica. E 8 milhões de reais que serão repassados para usar tanto na saúde quanto na assistência social. Né? 8 ou 4? Desculpa. São 32 São no 32 total. milhões. 28? 28 pode Custeio? ser usado para custeio da máquina pública, né? E 4 milhões para serem divididos entre saúde e assistência social. Diga-se de passagem que esses 28 milhões, que são muito bem-vindos para todos os municípios e para todos os estados da União, eles não vão cobrir 30% do déficit que terá, da falta de arrecadação que terá. Nós tivemos um ano com um início muito promissor, nós tínhamos uma expectativa de ser um ano excelente, onde a arrecadação do FPM, do ICM, do Fundeb, do IPTU, do ISQN, eles vinham numa crescente, né? E a partir do mês de maio, teve uma queda vertiginosa em todas as principais receitas do município. Maio? Eu digo maio porque a receita do mês da prefeitura, ele reflete o movimento da economia do mês anterior. Entendi. Então, em março, houve um movimento da economia, que a economia, Tivemos 20 na verdade, dias parou normal. lá pelo dia 20 de março, então a economia ainda Entendi. estava numa fase legal de arrecadação, comércio Perfeito. trabalhando, indústria produzindo. E essa arrecadação, ela refletiu na arrecadação dos municípios e dos estados no mês de abril. Então, abril não foi um mês muito complicado. Mas maio e junho, junho a gente não tem os números levantados ainda, mas em maio a arrecadação ela foi 30% em valores nominais menor que em maio do ano passado. Né? E essa é a tendência de agora até dezembro. 30% menor do que do ano passado, mas na verdade na tua conta, quando tu fez o orçamento 2020, tu projetou um crescimento. No Exatamente. mínimo um crescimento Por isso que eu vegetativo. disse, ela foi, Orgânico. nominalmente, ela foi 30% menor que maio. Então, ela foi O prejuízo é maior ainda. O prejuízo é do que 30%, bem maior, bem maior que 30%. E a prefeitura continua com o serviço de zeladoria da cidade, né? Continua recolhendo lixo, continua pintando meio-fio, continua fazendo a capina do meio-fio, continua tendo que pagar a folha de pagamento, enfim, continua com todo o serviço de zeladoria da cidade, ele continua. Os buracos têm que ser tapados, as praças têm que ser feita a manutenção, a iluminação pública, enfim, todo o serviço que é prestado à população deve ser continuado, com uma receita que cai 30% ao mês. Como fazer isso? Nós, logo no início do mês de março, nós colocamos os funcionários da prefeitura a trabalhar no regime de 6 horas, as secretarias, os funcionários que podem trabalhar home office estão trabalhando home office, o atendimento na prefeitura ele ainda está reduzido ao público, mas nós continuamos prestando serviço por telefone, por e-mail, todo tipo de serviço, e isso nos nos possibilita não pagar o vale-refeição para os funcionários, diminui muito o número do vale-transporte que é pago para os funcionários, diminui os gastos com energia elétrica e telefone, diminui gastos com a manutenção dos veículos e nós ainda tivemos que negociar todos os contratos possíveis de negociação de redução, nós o fizemos. As grandes despesas, e eu vou citar como uma grande despesa impossível de diminuir, é o recolhimento do lixo. O lixo nós temos que fazer o recolhimento dele e não podemos... aumentado a quantidade de lixo. E aumentou a quantidade de lixo. Nós não podemos, por decreto, acertar com o nosso contratado, nosso parceiro, dizer para ele, não, a partir de hoje nós vamos reduzir 25% o teu contrato.
o que quer dizer que 25% do lixo vai ficar depositado na rua. Então, existem serviços que nós não conseguimos reduzir. Mas foi possível fazer uma boa negociação em tudo isso, Betinho? Nós conseguimos, de uma maneira geral, reduzir em torno de 15% em média toda a nossa manutenção. Puxa vida. Né? Nós negociamos com o Tribunal de Justiça, nós diminuímos o valor do precatório que nós estávamos pagando, nós negociamos com a Caixa Federal. Foi alongado? Foi alongado, negociamos com a Caixa Federal, estamos em tratativas de negociar agora com o Banco Mundial, o empréstimo, para suportar essas despesas que virão ainda ao longo deste ano. Vale dizer também que uma contrapartida que todos os estados e municípios tiveram que dar para receber esses 32 milhões foi não dar nenhum aumento até o final do ano de 2021 para os funcionários públicos. Isso também alivia a folha de pagamento. E abrir mão de qualquer cobrança contra o contra a governo União, federal, né? Contra a União. Então, os funcionários públicos não podem receber nenhum tipo de reajustamento nem de avanço. Os triênios, quinquênios, que eles teriam direito, até 2021 fica congelado. E isso faz com que a Prefeitura também tenha uma economia com isso aí. Né? Mas, digo, será muito difícil enfrentar, tanto para a Prefeitura quanto está sendo para todo ramo do comércio e da indústria, vai ser muito difícil enfrentar esse ano. Que nem tu disse no início, nós vamos ter que nos reinventar. Ô Betinho, vamos fazer essa conta junto, assim, só para deixar bem claro, então. São 42 milhões, 10 milhões que estão sendo discutidos pela nossa Câmara Municipal, são despesas variadas, sendo que metade deles custeio, metade deles podem ser investimentos, aí 5 milhões custeio, 5 milhões podem ser investimentos, quer dizer, poderão vir camas, legados que ficarão dessa história toda. Mas aí tem os outros 32 milhões que veio a primeira parcela D3, né, que já estão depositadas a primeira D3. Sim. 28 são custeio, exatamente para cobrir as despesas que foram menores. As receitas que foram menores. Né? E daí apenas 4 milhões é que é saúde, metade saúde e metade assistência social. O governo federal não determinou isso na lei. Nós acertamos com os secretários. Entendi. Sentamos os dois secretários. Vocês terão... Não determinou os 4, mas determinou que era só um percentual para a saúde. Determinaram os dois, entraram num acordo que metade seria para a saúde e a metade para a assistência social. Então, nos próximos dias também já está sendo encaminhado um projeto de lei abrindo um crédito extraordinário também para a Secretaria de Desenvolvimento Social para possibilitar a aplicação desses recursos somente no combate do Covid. Isso quando a gente fala em assistência social, onde é que tu imagina que esse dinheiro vai ser mais empregado na assistência? Na distribuição de cestas sociais. Cestas sociais. Porque onde... o frio também pegou legal pesado, essa semana agora, né? Nós temos que abrigar as pessoas de rua também, né? Então, existe uma verba destinada para fazer o abrigamento das pessoas em vulnerabilidade, em situação de rua. E a saúde também está destinando os recursos para despesas de custeio, basicamente, para o enfrentamento desse vírus. Eu estou super satisfeito com essas tuas respostas e quero te fazer uma provocação em torno do político Betinho agora também. Como é que tu enxergou a questão praticamente definida, né? A gente vai ter a segunda votação provavelmente hoje à noite. Estamos gravando o programa nesse dia 2 de julho, em relação às novas datas das eleições, né? 15 de novembro, 29 de novembro. É um bom resultado para a vida política da cidade? Isso já está definido, né, Rodrigo? Foi feita a primeira votação. Ontem foi feita as duas votações. Já está definido? Já está definido. Ótimo. As eleições serão no dia 15 de novembro, primeiro turno, né? E
e o segundo turno 29. 29 de novembro. Tal como o Senado tinha aprovado. Isso. Né? Foi aprovado o texto ontem em 2 votações. Isso não depende da sanção do presidente da República, né? Então, como é uma emenda à Constituição, isso está sacramentado. Nós, na verdade, nós ainda não conseguimos parar para pensar em eleições municipais. Muito embora a gente esteja num processo... Tem gente em campanha aí fora, né, Betinho? Isso está bagunçando tudo, né? Porque uns têm tempo e outros têm que se dedicar para a administração, né? A prefeita Fátima tem se dedicado exclusivamente no trabalho de preservar vidas. Essa é a orientação que ela tem dado a todos os secretários, né? Nós temos somente um secretário que deixou a prefeitura para concorrer, né? Mas a orientação que a prefeita tem dado para todos, esqueçam a eleição, vamos preservar todas as vidas que nós podemos preservar. A eleição vai ser um segundo momento, um segundo assunto que nós vamos começar a discutir internamente dentro da prefeitura, após a gente ter a certeza que salvou o maior número de vidas possíveis na cidade. Nós não temos tempo hoje de pensar em eleição e pensar em toda essa catástrofe que esse vírus está causando na cidade. Tudo bem. Adorei conversar contigo, secretário. Obrigado pela tua presença, sempre de peito aberto, conversando com o nosso telespectador. Um grande abraço, um abraço aos amigos da Vale TV e estaremos à disposição, sempre que o amigo desejar. Tá bem. Hoje numa conversa de peso com o secretário municipal da Fazenda de Novo Hamburgo, Gilberto dos Reis Betinho. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.